E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é subestimado por todos. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se inicia com o protagonista conhecido como Sangui, onde ele queria muito que um dia a realidade se tornasse igual a de um jogo, pois seria divertido caçar monstros para subir de nível, e sua vida começa a mudar quando ele recebe mensagens estranhas falando que fornecia ajuda. Inicialmente ele apenas ignora, mas pouco tempo depois as coisas começam a ficar estranhas, pois um enorme buraco apareceu no meio da cidade, e para piorar, após retornar para casa para ver se sua família estava bem, ele viu uma cena horripilante diante dele, pois sua família estava todos mortos. Logo em seguida, o mesmo número das mensagens liga para ele falando que vai ajudá-lo. Ele também fala que o que estava acontecendo diante dele era tudo real. Ele revela que sua família ainda está viva, onde antes da morte deles eles foram pegos pelo campo de Similis. Similis é uma inteligência artificial desenvolvida para ser superior, possuindo a habilidade de absorver a realidade como dados e eliminá-la. O objetivo dele é absorver o mundo inteiro como informações. Após isso tudo mudará. Haverá monstro e itens juntamente com NPCs. Porém, uma coisa aconteceu antes: sua família foi atacada por um jogador de rank alto. O mundo estava começando a ser totalmente consumido, e se isso se completasse, a sua família seria apagada. Com isso, se ele quiser encontrar sua família novamente, teria que se registrar como um jogador. Sem escolha, Sangui agora vai ter que partir em uma nova jornada sendo um jogador, com a ajuda de uma voz misteriosa. E ele vai usar tudo que sabe para ficar mais forte, para assim descobrir a verdade por trás desse incidente para salvar sua família, e encontra o culpado por tudo isso, e aqueles que entrarem no seu caminho será dizimado sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Amber, onde ele queria muito conseguir se registrar na guilda de aventureiros. Seu trabalho era de domador de monstros. Normalmente neste mundo os domadores fazem contratos com vários tipos de monstros que existem neste mundo. Porém, Amber era diferente. Ele era um domador de monstros chamados de fantasmas, onde só ele conseguia ver os seus monstros. Porém, por causa disso ninguém acreditava nele, não conseguindo se registrar nas guildas de aventureiros. E para piorar, o rumor dele ser mentiroso só estava se espalhando cada vez mais. Neste mundo existe o trabalho divino, onde de acordo com seu trabalho, se for bom, receberá um grande salário, mas se for ruim, receberá só migalhas. É assim que as pessoas são classificadas neste mundo. Mesmo podendo receber os poderes dos seus monstros, ele não podia mentir o seu trabalho para a guilda, pois seria descoberto e expulso. Mas mesmo assim ele não queria desistir de se tornar um aventureiro. Por causa disso ele decide mudar para outro país onde os rumores sobre ele não existem, e também neste outro país tem uma guilda de domadores e seu exército de monstros. Após escutar o que estavam fazendo com seu mestre neste país, decidem se mudar também. Porém, o que todos não sabiam é que por causa dos seus monstros este país se mantinha em equilíbrio e próspero, tanto em habilidades dos guerreiros e também em recursos naturais. Após a saída deles, tudo começou a desmoronar, e agora Amber, em um novo reino, vai trilhar um novo caminho em busca de seu sonho de se tornar um aventureiro, mesmo sendo o domador mais poderoso de todo esse mundo, possuindo o exército de seres mais poderosos que existem, chegando a níveis de deuses. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Nosferatu, um lorde demônio que estava prestes a enfrentar um aventureiro empunhando uma espada sagrada. Porém, isso era tudo armado, pois o aventureiro era um de seus servos. Ele estava fazendo isso para que o chefe da vila ser reconhecido pelo templo, onde ele teria que derrotar o Lorde das Trevas. No seu passado, ele passou a maioria do seu tempo vagando pelo mundo. Seu sangue possui bilhões de vezes mais poder mágico do que os humanos, e seu sangue atrai magia que se espalha pelo mundo. Por causa disso ele não envelhece e não é afetado por doenças, como ele estava experimentando sua magia com sangue. Por causa disso começaram a chamar ele de vampiro, e logo ele começou a ser tratado como um monstro e ser perseguido. Durante esse tempo ele nunca mais teve paz. Por sorte, ele consegue encontrar um castelo onde os aldeões próximos aceitaram ele de maneira normal. Com isso, por 50 anos ele veio vivendo em paz, sendo a divindade protetora dessa vila. Após uma doença grave se espalhar por toda a capital, chegando à vila, ele usou sua magia para tratar os aldeões. Porém, por causa disso, os membros do templo descobriram sobre ele e o consideraram um demônio que foi o causador de toda essa doença, e com isso deveria ser morto. Com isso, eles deram para o chefe da vila a espada sagrada e mandaram matá-lo para provar a inocência da vila. Mesmo o chefe da vila tentando de tudo para não fazer isso, no final Nosferatu acaba sendo morto para salvar a vila. Mas antes de morrer, ele usa seu familiar, o morcego, para tirar sua alma e colocar nele para se salvar. Porém,
porém ele acaba morrendo muito rápido e acabou falhando na transferência. Após isso ele escuta uma voz falando que ele cumpriu as condições para a reencarnação e pergunta se ele queria ter uma nova chance nesse mundo, renascendo como um humano, e ele aceitou a oferta. Quando ele completou 10 anos de idade na sua nova vida, todas essas memórias da sua vida antiga retornam. Ele renasceu como filho de um aristócrata. Inicialmente ele não busca vingança e quer apenas uma vida tranquila. Porém, após descobrir como as coisas ficaram, ele acaba se tornando um mestre da magia, e por trás dos panos ele se torna um mago imortal em busca de descobrir tudo o que aconteceu após sua morte. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa em um mundo onde espíritos conhecidos como moshins vivem por todos os lados, tanto nas montanhas quanto nas águas. Existem diversas formas deles. Alguns deles acabam ajudando os humanos, mas também existem os malignos, que apenas ferem quem entrar na frente deles sem piedade. Como eles temem os humanos, a maioria vivem isolados. E agora a história segue com o protagonista, uma pessoa misteriosa que carrega uma poderosa espada negra. Onde ele passa seus dias caçando esses monstros, não importa se eles sejam bons ou ruins, ele quer apenas absorver a energia que esses monstros possuem, e aos poucos ele estava se tornando um pouco parecido com esses monstros. Um dia ele acaba se encontrando com um homem que vem pedir que ele faça uma missão de deter uma escolta real onde eles estão fazendo isso frequentemente, e muitos querem saber o que eles estão escoltando. E como nas montanhas está rolando rumores que existe um monstro conhecido como caníbal que está devorando tudo, várias pessoas foram contratadas para esse trabalho. Pouco tempo depois ele acaba se perdendo na floresta, mas acaba escutando um grito, e quando corre para ver, ao chegar no local, ele encontra um monte de pessoas mortas e uma menina no meio deles. E como sua espada não teve nenhuma reação, então ela não é um moshin. Após escutar um dos sobreviventes, ele descobre que eles acabaram abrindo uma caixa que estava selada, e a garota estava dentro dela, mas eles apenas ignoram e deixaram ela ir embora. Mas depois decidiram seguir ela para saber melhor o que ela é, e foi neste momento que todos foram atacados por um monstro, e o único sobrevivente foi salvo por essa garota. Logo depois de saber dessa história, ele decide caçar esse monstro, e após alguns eventos a garota acaba se juntando a ele em sua jornada em busca de derrotar todos os moshins que encontrar, e com isso conseguir seu poder completamente. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história começa em um mundo onde todos podem usar magia à vontade, e com isso magia se tornou natural no dia a dia de todo mundo, um presente onde todos acreditam que foi concedido por Deus, e rapidamente a magia se tornou muito importante, onde o nível mágico da pessoa determina seu status. Porém, tinha uma pessoa que se opõe às regras desse mundo protagonista, conhecido como Mash, que treina seu corpo, pois ele não consegue usar magia. Ele mora com um velho mago conhecido como Regro, que ele considera como seu pai. Mesmo ele falando para Mash nunca ir para a cidade, ele acaba indo para comprar algumas coisas. Nesse mundo, todas as pessoas que possuem magia têm uma marca em seu rosto. Isso tudo porque os oficiais de alto escalão descartavam as pessoas que não possuíam magia, para que todas as pessoas do mundo se tornem portadores de magia. E como Mash não possui essa marca, rapidamente ele é perseguido, e mesmo seu pai tentando escondê-lo, por causa disso batem muito nele. E após ver isso tudo, Mash acaba aparecendo, e mesmo ele não conseguindo usar magia, sua força é muito sobrenatural, onde ele é capaz de rebater magias com as próprias mãos, e com isso ele consegue derrotar todos facilmente. E o oficial faz um trato com ele onde ele vai deixar seu pai e ele em paz se ele se matricular na escola de magia, onde se ele negar nunca vão parar de caçar ele, e ele acaba aceitando, onde ele fala que com seus punhos ele não tem escolha a não ser esmagar essa escola. E com isso chega o dia do exame de entrada, que é muito difícil, pois essa escola é super renomeada, onde muitos pilares do reino mágico saiu dela, e para esconder que ele não pode usar magia, ele cria uma marca falsa em seu rosto, e mesmo não possuindo magia, ele consegue fazer todos os testes apenas usando sua força, e com isso ele acaba entrando nessa escola de magia. E agora Mash, que não possui nada de magia, começa sua jornada nessa nova escola, onde ele não tem medo de ninguém, e até mesmo o diretor, um poderoso mago, pergunta a Mash se fosse enfrentá-lo o que ele faria, e ele fala que ia esmagar ele completamente com seus punhos.